Quem fundou a associação foi a presidente, o nome dela é Márcia Cordeiro. A mãe dela foi acometida de câncer, né? E na época ela trabalhava no terceiro setor. Então ela sentiu esse desejo de fundar a Associação Esperança e Vida, que já tem 6 anos, vai fazer 7 anos agora em julho, né? Então no início foi tudo muito difícil, né? Procurar usuários para cadastrar, procurar pessoas para ajudar. Então, assim, até hoje a associação ela se mantém apenas através de doação da sociedade civil. Nós temos uma equipe de telemarketing que faz as campanhas mensais, temos uma equipe de mensageiros que vai na casa das pessoas pegar as contribuições, né? Então, toda a casa, todo o funcionamento da instituição é através de doações. Até o momento a gente não tem ajuda da prefeitura, nem do governo do estado e nem de um órgão federal. Não, são funcionários. É isso. Voluntários que a gente tem aqui é na área da psicologia, da fisioterapia, do artesanato, advogados também a gente tem voluntários. Então, como todos os dias nós temos que prestar uma carga horária para a instituição, pela CLT nós temos que ser contratados, né? Então, eu sou funcionária, o telemarketing também é funcionário, os mensageiros que pegam as contribuições também são funcionários. Bem, eu iniciei a instituição na equipe do telemarketing, né? Na época eu estava desempregada, não tinha emprego na minha área e logo após eu vim para cá para exercer a minha função de assistente social, né? Porque a menina que estava antes de mim, ela foi morar em outro estado. Então, como eu já era formada na área, já estava inserida na instituição, né? Então eu tive esse apoio para atuar como assistente social aqui na associação. E assim, é um trabalho que a gente tem que ser profissional e que a gente tem que ser humana, né? Não basta ser só profissional ou ser só humano, porque a gente lida com pessoas que são carentes, com pessoas que são acometidas por essa doença, que chegam aqui fragilizados, né? Sem esperança de ter uma vida longa, né? À beira de uma depressão. Então a gente tem que ter cuidado ao saber lidar com toda essa situação. A associação ela acolhe apenas a pessoas carentes, né? Então assim, o perfil da instituição é cadastrar pessoas com câncer. Às vezes chegam aqui pessoas que não têm câncer, que têm outro tipo de doença, que infelizmente a gente não pode ajudar por já ter um perfil delimitado, específico. E até porque devido às nossas condições também. Então o que é que a gente faz? Quando chega um novo usuário querendo ser cadastrado, nós temos uma lista de espera, caso não haja vaga, né? No momento a gente está com vaga para cadastrar pessoas, porque tiveram alguns óbitos esse ano. Então, quando acontece os óbitos, a gente cadastra novas pessoas. E quando a gente não tem essa vaga, a gente coloca os dados dessa pessoa numa lista de espera e quando surge a vaga, a gente faz esse novo cadastro. A gente faz a visita domiciliar, vê se aquela pessoa realmente não tem condições de se manter, né? Pergunta para ela se a ajuda da associação será válida. Todo um contexto a gente tem que analisar, né? E a documentação estando em ordem, porque a gente precisa ver se realmente aquela pessoa tem câncer, né? Através de laudo médico. E se ela realmente é carente, então a gente faz o cadastro. Toda, toda morte a gente sabe que nos fragiliza, né? Mas a que mais nos fragiliza é quando é uma criança, né? E agora há pouco a gente perdeu um dos nossos adolescentes, que quando ele ingressou aqui ele era criança, né? Ele foi cadastrado logo no início, e logo no início do tratamento e no início da instituição, né? Então assim a gente pôde acompanhar ele durante todo esse período. E durante esse meio termo, ele encerrou o tratamento, estava bem, e do ano passado para cá, a doença voltou muito agressivamente. E ele estava precisando de transplante de medula, e a gente fez campanha para ver se encontrava, só que ninguém era compatível, né? E infelizmente ele veio a óbito.
Então, assim, foi um caso que me chocou muito, né? Porque Acompanhou o a crescimento. gente acompanhou, né? E assim, a gente fica de mão atada, porque tem coisa que a gente pode fazer, a gente pode correr atrás de um exame, a gente pode correr atrás de um medicamento, a gente pode ajudar com um alimento, mas um doador compatível não tinha para ele, né? Então, assim, foi uma coisa que chocou um pouco, né, gente? Sim, sim, sim. A gente amadurece muito, a gente olha a vida com outro olhar, a gente passa a valorizar mais, né? Às vezes a gente fica emburrado porque não consegue uma coisa, quando na verdade isso não tem nenhum significado, porque o mais importante é a vida, é a nossa saúde, é a gente estar bem, né? Então, são pessoas que além de serem carentes, além de lutar contra a pobreza, ainda lutam contra uma doença, que muitas vezes é mais forte do que eles, né? Então isso aí, para mim, foi um crescimento profissional e amadurecimento pessoal também. Bem, nós temos, todos os anos a gente faz um planejamento, né? Um planejamento anual de atividades, um plano específico do serviço social, como ele vai atuar durante o ano. Então, desde janeiro, tudo já é pré-definido, né? Às vezes acontecem mudanças de datas, mas a gente já se programa desde o início do ano. Então, todas as atividades que são voltadas para ele são programadas. Ao longo do tempo, se surgirem novos voluntários para fazer novas atividades, a gente vai encaixando, né? Então, assim, é uma realidade dinâmica, né? A gente se programa, mas na verdade, quando surgem novas coisas, a gente vai adaptando, vai encaixando, né? Então, por enquanto, são essas atividades que a gente tem com eles e todas as comemorações festivas anuais a gente realiza também. A pessoa pode vir aqui na associação, falar comigo, dizer em que área ela pode ser útil, né? E a gente pode encaixá-la nas atividades já existentes ou a gente pode criar um novo dia de atividade para colocá-la, né? Contanto que ela realmente esteja disponível, esteja disposta. Porque às vezes chegam pessoas aqui bem animadas, eu quero ser voluntário, dá um nome e some, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas comprometidas, realmente. Bem, é gratificante ver o retorno dos usuários, né? Porque eles têm a instituição como uma segunda família. Às vezes em casa não tem apoio, não tem apoio do marido, não tem apoio do filho, e eles veem a casa de apoio como um refúgio, né? E eu sou uma das pessoas que eles procuram para conversar, para desabafar, para contar os problemas, né? Para dizer que gosta.